Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito da escravidão no Brasil e as formas de resistência. Para que nós possamos compreender do que se trata este assunto e abranger de melhor forma, é necessário compreender o contexto em que tudo aconteceu. No primeiro momento, nós vamos falar e aprender a respeito da África. Como todos sabemos, a África é considerada o berço da humanidade. Várias teorias nos dizem que os primeiros seres humanos, as primeiras pessoas, surgiram no continente africano. E muita coisa aconteceu naquele continente, inclusive a escravidão do próprio povo, pelo próprio povo. Então, muitos africanos foram escravizados pelo seu próprio povo, né? Os mais pobres, que tinham menos condições, eram muitas vezes vendidos pelos seus pais. Aqueles que perdiam guerras, pequenas guerras, eram prêmio de guerra como escravo para aqueles que tinham ganhado. Então, tudo isso dá uma visão mais ampla do porquê a escravidão no Brasil trouxe os negros, porque era algo mais fácil de ser conseguido, uma vez que já havia esse tipo de escravidão dentro do próprio continente africano. O Brasil, naquela época, naquele período, ele já vivia uma tentativa de escravidão dos indígenas, que eram muito resistentes e não aceitavam, né? Se colocavam em guerras, em lutas. Então, para os colonizadores do Brasil colônia, era mais fácil trazer um sistema de escravidão que já existia na Europa, que era a escravidão dos africanos, para o Brasil, o que veio no tráfico negreiro, e a maioria dos escravos foram trazidos de maneira negligente, né? Tanto que hoje não se tem todos os registros de todos os negros que entraram no Brasil. Um outro ponto importante de saber é que a escravidão ela se deu de diversas maneiras dentro do nosso país. Em cada região a escravidão ela aconteceu de uma forma, e inclusive com diversos povos africanos diferentes. Apesar de estarem todos no mesmo continente, suas culturas e diversidades se davam de região em região. E se aplicou também aqui no Brasil, como por exemplo, a escravidão em Minas Gerais ela foi diferente do que aconteceu na Bahia. E chegando no Brasil, então, estes homens, essas pessoas eram colocadas em condições desumanas. Muitos negros ficavam nas senzalas, trabalhavam mais de 20 horas por dia e em condições de extrema necessidade, muitas vezes sem bem comer, sendo mal alimentados, sendo maltratados. Aqueles que eram mais resistentes eram colocados em serviços mais árduos nas lavouras, mexendo os caldeirões, o que gerava muitas queimaduras, e muitos eram até mesmo açoitados por causa de uma revolta de alguma coisa. Haviam também alguns negros que ficavam na casa dos senhores, dos senhores, donos dos escravos, que tinham algumas condições pouco melhores do que aqueles que ficavam nas senzalas. A resistência escravocrata se deu de diversas formas, como por exemplo a fuga de alguns escravos de forma individual ou grupal, que gerou também assim alguns quilombos, os suicídios e os abortos como forma também de revolta, muitas guerras, revoluções, levantamentos de escravos que não aceitavam as condições em que viviam, não somente porque queriam a liberdade, mas também porque não aceitavam a forma como eram tratados pelos senhores e pelos feitores. O fim da escravatura no Brasil se deu em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. A família real brasileira era contra a escravatura, porém o povo determinava aquela situação. Dom Pedro II ele procrastinou ali a liberdade daquele povo, mas
Pouco tempo depois veio a princesa Isabel, que assinou essa carta de alforria